Queria saudar os nossos visitantes, né? Caso você esteja nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa casa pertence ao Senhor e você é muito bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Nós estamos na nossa série de mensagens e Deus é bom, porque apesar de que os irmãos, né, da música sabiam qual era o tema da pregação, mas o conteúdo da pregação não foi comunicado, apenas o tema. E isso é bom para a gente poder entender como que o Espírito Santo ele é perfeito, né? Ele é o dono desse culto, Deus é o dono dessa igreja. Nós aqui, vocês são um pequeno rebanho que Deus confiou às minhas mãos. Eu sou o pastor dessa igreja, mas todos nós somos ovelhas que pertencemos a Jesus. Então eu creio que Ele quer alinhar algo no nosso coração. Em uma das reuniões de liderança nós falamos sobre alguns períodos adversos que nós estamos ou estávamos passando aqui em alguns momentos de culto, mas de 2 cultos para cá, sendo intencional e com as orações e com as canções, a gente já percebe que o ambiente já é outro também, e isso é obviamente que é um crescimento. Isso vai sendo feito em nós e através de nós, mas isso não quer dizer que a gente pode também parar de parar de vigiar, parar de orar, não é isso, é uma constância. E nós falamos no domingo passado, o primeiro episódio da nossa série aí, falamos sobre congregar, e sobre como as pessoas têm deixado de congregar e fazer isso algo trivial. Então nós nos ajuntamos, nós somos um povo que somos reunidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós nos ajuntamos para um motivo. E hoje é o segundo episódio da nossa série, que nós vamos nos ajuntar para quê? Para cultuar. Hoje nós vamos falar sobre o que é cultuar. Porque existem pessoas que estão se reunindo, mas não estão cultuando. Existem pessoas que estão se reunindo, mas não estão vivendo em comunhão, como eu disse no domingo passado. Tem gente que pensa que comunhão é um ajuntamento de pessoas, mas se não houver compartilhamento das virtudes do poder do Espírito, por intermédio do Evangelho falado e praticado, não é comunhão, irmãos. Pode ser um entretenimento, pode ser qualquer outra coisa, mas não é comunhão. Então nós somos uma congregação. Essa ideia de que a palavra eclésia significa ide, ela não é bíblica e muito menos morfológica. A palavra eclésia, que nós traduzimos para igreja, significa reunião. O problema é que as pessoas querem ir antes de se reunir. Tem gente que quer ir antes de se reunir. A ordem primeiro é, vocês precisam se reunir para depois vocês influenciarem as esferas da sociedade que nós estamos inseridos. Então, primeiro nós congregamos. Se você é membro aqui dessa igreja, não é opcional, se você faltou no culto passado, vá lá, né, no Spotify, escute a pregação. É igual uma série, irmão. Se você perde um episódio ou outro, você fica meio assim. E todas as séries que eu faço uma construção. Não são assuntos desconectados. Então, o primeiro assunto tem a ver com o segundo, com o terceiro e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar sobre cultuar. É um ato cristão. A nossa série Atos Cristãos, vamos falar sobre os atos que nós vamos ensinar. Congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular e contribuir. Agora a gente vai fazer como se vocês estivessem escutando o que eu estou falando. Vamos falar todo mundo junto? Congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular e contribuir. Aleluia, agora ficou bonito. Então são os atos cristãos. É a expectativa para que nós possamos corresponder. Na verdade, são comportamentos que são requeridos do povo regenerado de Deus. Se você foi regenerado, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, então esses são os atos e comportamentos que se espera de alguém que foi regenerado, de alguém que nasceu de novo. Vamos ler o texto dos Salmos 95? Salmos 95, 1. A partir do 1 nós vamos ler até o versículo 6. Salmos 95, nós vamos ler do 1 ao 6. Às vezes eu esqueço que essa Bíblia é ordem diferente, eu fico meio perdido nela. Salmos 95,
a partir do 1, diz assim, olha: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes pertencem a ele. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, eu me submeto agora ao Senhor neste lugar, que não venha a ser as minhas palavras, mas as tuas palavras, que continue não sendo a minha vontade, pois eu não prego o que as pessoas querem escutar, e na verdade eu não prego nem o que eu queria falar, mas eu me submeto ao teu senhorio, sabendo que a tua verdade é o poder que nos liberta. Nós queremos continuar a prosseguir em te conhecer, entendendo que a verdade nos liberta a partir do momento que nós nos aproximamos dela e que nós nos submetemos a ela. Então nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos aqui como comunidade, como congregação, para aprender um pouco mais da nossa cultura. E eu peço que o Senhor faça cessar as distrações no nosso coração e que nós possamos estar aqui não apenas de corpo presente, mas que nós possamos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, deliberadamente intencionais em ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o que nós vamos perceber é que cultuar a Deus com o povo reunido não é opcional. Cultuar a Deus é um mandamento, e se é um mandamento, não é uma sugestão. Eu sei que hoje a gente vive uma contemporaneidade onde as pessoas pensam que elas podem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Mas eu não concordo com isso, mas eu penso isso. A Bíblia fala isso, mas eu acho isso. E nós estamos realmente nessa modernidade líquida, onde não tem mais uma verdade absoluta em muitos lugares já. Onde nós somos levados a sermos amoldados ao ambiente que nós estamos inseridos, como eu digo aqui constantemente, o oposto do que Paulo diz que é: não se amolde a esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a forma de experimentarmos um nível de agradável, um nível mais profundo da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é a partir do momento que nós não nos amoldamos ao sistema, ao século que nos é apresentado, mas nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que eu disse no domingo passado, não congregar é deliberadamente uma escolha de alguém que quer viver uma vida no pecado. Porque quando nós congregamos, nós somos constantemente desafiados a não viver uma vida para a nossa própria vontade. Nós somos constantemente aqui orientados a não viver as paixões da nossa carne, mas nos submeter à vontade do Espírito, que é exprimido por intermédio da palavra. E quando nós olhamos na Bíblia, cultuar a Deus, um povo reunido para cultuar ao Senhor, é uma obrigação de todo aquele que nasceu de novo e de todo o povo que foi reunido. Então não é uma sugestão. O problema é que tem gente que fica no culto de corpo físico, mas a mente e o entendimento nem aqui passa perto. Esse é o problema. Vocês estão dando prioridade para coisa que não é para dar prioridade. A reunião é uma santa convocação, irmãos.
Nós não estamos entendendo às vezes o que nós estamos fazendo aqui. Reunião, cultuar é uma santa convocação e muitas vezes isso fala para nós sairmos da nossa zona de conforto. Cultuar fala para nós sairmos da nossa zona de conforto, ou seja, não é o clima que vai nos impedir de estar reunidos cultuando. Não é a distância que vai nos impedir de estar cultuando. Essa igreja é longe da minha casa. Irmãos, você não deve congregar numa igreja que é longe da Bíblia. Mas não importa qual é a distância que ela está, desde que ela esteja próxima às Escrituras Sagradas. Então não é o clima, não é distância, questões de ordem emocional como nós vemos hoje, nada disso deveria roubar de nós o prazer de obedecer essa santa convocação que nós recebemos de Deus. Então o texto ele está claramente dizendo o seguinte: olha, cantemos com júbilos. Vinde, ou seja, saiam de onde vocês estão. Vinde, uma santa convocação. Cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos ao rochedo da nossa salvação. Então nós devemos cantar com júbilo. E isso fala de uma ação correspondente à bondade de Deus. Então não tem como celebrar. Não tem como cantar com júbilo, com cara de barro, igual algumas pessoas ficam aqui dentro. Você foi formado do barro, irmão, mas a gente pode ter a cara do Espírito. A convocação é cantemos com júbilos. É com alegria. Não tem como eu sair da minha zona de conforto e estar cultuando com uma cara que não corresponde com aquilo que eu estou dizendo. Não, eu amo ao Senhor, eu estou aqui com alegria, porque eu sei que eu fui tirado do império das trevas. Então, segundo a bondade de Deus, nós estamos nos reunindo para poder falar sobre a bondade de Deus. Então o que eu faço? Eu canto com júbilo, eu canto com uma ação que corresponda à bondade de Deus, mas tem gente que ainda não entendeu isso. Salmos 96, versículo 7 fala o seguinte: olha, tributai ao Senhor cânticos. O que é tributar, irmãos? O que é tributo? É algo que você deve. Então cantar não é de acordo com o nosso sentimento. Hoje eu não vou jubilar porque eu não estou legal. Hoje eu não vou no culto porque eu não estou legal. Hoje não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz, quando nós nos reunirmos, nós precisamos entoar cânticos de júbilo ao Senhor, porque não é sobre a nossa condição, é sobre a bondade dEle, e não existe sombra de variação em Deus. Ele continua sendo bom, de geração em geração, Ele continua sendo bom. Então o povo estava no deserto, e Ele disse, eu vou arrancar vocês do Egito, para que vocês possam me adorar. Então nós estamos aqui em nossas condições muitas vezes adversas, mas a convocação do Senhor para quando nós nos reunimos é: cantai ao Senhor com júbilos, cantai ao Senhor porque Ele é digno de receber a nossa adoração, Ele é digno de receber a nossa devoção. Joabe disse aqui sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual que é a diferença do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com o sacrifício do Antigo Testamento? Era um sacrifício morto. Ele não tinha a intenção de se sacrificar. Mas o Novo Testamento, o convite, a convocação é: vocês deliberadamente devem apresentar o corpo de vocês como sacrifício. Pedro, mas isso está falando da nossa vida, que começa por aqui. Porque se eu não faço aqui, irmão, pensa comigo, a gente prepara um ambiente bom, um culto bom, tem ar-condicionado, irmão, aleluia, tem música que cantam sobre os atributos de Deus, tem um irmão bonitão aí do seu lado, tem um café da manhã, a gente proporciona um ambiente para a pessoa adorar, e ela fica assim, ó. Você vai fazer isso na sua casa? Você vai fazer isso no seu trabalho? Se no lugar apropriado que nós fazemos, muitos têm dificuldade.
Só que o que talvez você ainda não entendeu é que cantar ao Senhor cânticos com júbilos é um tributo, é um dever nosso, como um povo que foi reunido por Deus. Então nós não cantamos de fato de acordo com o nosso sentimento, mas nós cantamos de acordo com a bondade de Deus, que é digno de receber a nossa adoração. Então não é uma condição de espírito, irmãos. É uma postura de adoração, é uma postura de reverência. Nós não podemos perder a reverência diante da presença do Rei da Glória. E quantos de nós não conseguem... Desculpa, mas aqui, já está escrito aqui, eu não estou falando de ninguém não, mas está escrito aqui, se você quiser ler depois, você pode vir aqui, porque essa mensagem está pronta desde quinta-feira. Amém? Aleluia? Todo mundo está me ouvindo, né? Quantos não conseguem ficar sem mexer no celular, no culto, durante uma reunião que deveria ter a atenção prestada toda a Deus? Quantos? Porque eu estou aqui de cima, eu vejo tudo. Se nós entendêssemos que esse ambiente é um ambiente de culto, e culto não é assistido, é prestado em todo o tempo que nós estamos aqui, nós teríamos uma atitude diferente diante da presença do Rei da Glória. O problema é que talvez a gente está querendo ver mar se abrir. A gente está querendo ver fogo descer do céu. A gente está querendo ver milagres descendo. Só que Ele está dizendo, eu não vou fazer nada, porque eu vou fazer dentro para depois fazer fora. Se eu não consigo entender que a ação do Espírito hoje é de dentro para fora, nós não veremos nada. Nós não participaremos de nada, porque Ele não vai fazer como os falsos religiosos, começar de fora para dentro, mas Ele sim vai realizar uma obra em nós, de dentro para fora. Somos um povo reunidos para louvar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Então por que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É porque você não vai gostar, é sacrificial. Talvez, sabe o que eu vejo hoje? Que tem gente que parece que é meio analfabeto funcional teológico. Porque você fala assim, é sacrifício, tá? Mas eu não estou querendo. Então beleza, mas é sacrifício, irmão. Não, mas é porque eu não vou gostar. Mas é sacrifício! Se você gostar, não é sacrifício, irmãos. Olha a oração de Jesus no Getsêmani. Olha... Versão atualizada do Pedro, eu não quero morrer na cruz, mas se não tiver outra forma, vamos lá, Pai, a sua vontade seja feita, aleluia. Então todas as vezes que nós nos reunimos, nós devemos ter júbilo nos nossos lábios. As nossas canções têm que ser canções de júbilos. Na nossa boca tem que sair júbilo, porque nós sabemos que Deus é bom e a sua bondade dura de geração em geração, irmãos. Não dá para ser uma igreja morta, apática ao que Deus está fazendo. Mas é o meu jeito. Então, o seu jeito você pode viver na sua particularidade, no coletivo nós somos um corpo. E aqui eu não estou estabelecendo um padrão de comportamento. Não. Porque senão eu vou começar aqui a determinar a forma como você tem que ficar no culto. Mas eu estou falando sobre uma ação deliberada, de uma posição do nosso coração em ter temor, zelo pela presença de Deus, irmãos. Então nós nos reunimos. Quem que se reúne? A igreja. A igreja se reúne com um propósito específico. Para que nós nos reunimos? Para a edificação mútua. Nós somos edificados de forma mútua. O café é estritamente pedagógico. O café não é porque eu penso que você não tem comida na sua casa, ou porque eu acho que você tem que chegar aqui mais cedo, 9h30. O café é para que nós já possamos ser ferramenta de Deus na vida de outras pessoas com a nossa boca, edificando uns aos outros, entendendo que naquele momento ali já faz parte do culto, irmãos. Nós como igreja, todas as vezes que nós nos reunimos, tem que existir uma edificação mútua. Mas a nossa postura irreverente, muitas vezes, fala da nossa falta de entendimento sobre o que é a igreja. Para que nós nos reunimos?
O Senhor nos criou, é o que a Bíblia vai nos dizer. Acabamos de ler o Salmo 95. O Senhor nos criou, o Senhor nos redimiu para nos reunir. Ele nos criou. Veio o pecado, fez separação entre o homem e Deus, mas Ele nos redimiu, como foi cantado aqui hoje. Ele nos redimiu, mas com o propósito, sabe de quê? De você viver sozinho na sua casa, foi para isso? Lógico que não. O Senhor nos criou, nos redimiu para nos reunir. Então, por todas as sagradas escrituras, nós vamos ver que as grandes manifestações de Deus, elas acontecem na reunião do seu povo. Veja a igreja de Atos, com os milagres que aconteceram com o povo que estava orando em uma só voz. A nossa geração, ela trata o culto público como algo trivial, irmãos. Foi o que eu disse na semana passada. Se chegar uma visita na sua casa hoje, você deixa de estar congregando porque tem uma visita na sua casa. Mas se você chega na casa de alguém que tem um time de futebol como ídolo, você não vai ter atenção dessa pessoa, porque ela, o idólatra, tem mais temor na sua reunião com o seu ídolo do que nós temos com aquele que nós dizemos que nós amamos. Nós não priorizamos a nossa reunião e quando nos reunimos, nós não entendemos de fato qual é o poder do culto que é revelado nas Sagradas Escrituras. Culto, irmãos, não é trivial. Eu estou cansado, não vou no culto. Eu estou gripado, não vou no culto. Vai chover, não vou no culto. Vai fazer calor, eu não vou no culto. Meu time perdeu, não vou no culto. Meu time ganhou, não vou no culto. Estou triste, não vou no culto. Estou feliz, não vou no culto. Estou pobre, não vou no culto. Estou rico, não vou no culto. É trivial. É trivial. E eu fiz uma conta rápida aqui para você entender. Nós, Atos, nos reunimos como culto público apenas 52 vezes por ano. E tem gente que vem a metade disso. Irmão, você está achando que eu estou de brincadeira aqui, mas eu não estou. Pensa comigo, irmãos. A gente está falando de 365 dias, tirando o ano bissexto. Para você que é mais inteligente, te passei essa informação. 365 dias, nós nos reunimos 52 vezes. A gente está falando, Rafa, de 52 horas de pregações no ano. 1 hora por semana. E mesmo assim, muitos de nós, quando estamos reunidos como congregação, nós não entendemos a importância do culto, porque nós não entendemos que o propósito eterno de Deus é nos criar, nos redimir para nos reunir. Você sabe o que isso fala sobre nós, irmãos? Você sabe o que isso fala sobre nós? É que nós não entendemos nada sobre a ordem de Deus para a reunião. Nós que fomos criados e redimidos para nos reunir. Então, sinceramente, talvez nós temos agido como clientes que estão em busca de uma conveniência. É uma mentalidade de consumo. Então, quando convém, ok. Quando não convém, então eu não quero. Se você confronta alguém que está vivendo a vida no pecado, vou sair da igreja. Eu vou sair. Se você exorta alguém que precisa de mudar de postura, a pessoa, não vou também mais não. E daí? Jesus vai dizer que, deixa essa parte para lá, mas muitos que saem dos nossos irmãos, sinceramente, nem nunca foram dos nossos. Isso eu não estou falando sobre amizade, eu estou falando sobre novo nascimento, irmãos. Porque o discípulo, quando ele é confrontado, ele precisa se submeter ao confronto. Uma das evidências de alguém que não nascer de novo é não ser confrontado pela palavra. Então, aqui na Atos, o cliente não tem razão.
Aqui na Atos quem tem razão é o Evangelho. Deus, Ele é onipresente, irmãos. Ele pode se manifestar em qualquer lugar. Mas no Novo Testamento nós vemos que Ele nos ensina que existe um lugar especial onde Ele se manifesta. E é na reunião do seu povo. E sabe que existe a igreja universal, santa e invisível, que é a igreja gloriosa de Efésios. Não é essa universal que você pensou aí não. A igreja universal, a igreja invisível, o corpo místico de Cristo, que é a igreja gloriosa de Efésios, essa é a reunião. Porém, o que muitos não conseguiram entender ainda é que a realidade bíblica é que a igreja universal, santa, invisível, gloriosa de Efésios, ela se manifesta na igreja local, problemática e visível. Então tem gente querendo viver a igreja gloriosa, universal, santa, sem querer viver a igreja local, visível e problemática. Irmãos, eu não sei se você, não vou nem perguntar, mas nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. 7 capítulos por dia. Estamos em 2 Samuel. Eu não sei se você tem lido, mas aquele povo ali, misericórdia, irmão. Aí você vai lendo o Antigo Testamento, aí você vê lá, Caim, Deus falou, eu não vou aceitar seu culto, porque você não sabe cultuar, porque você não sabe onde está seu irmão. Aí você tem os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tentando apresentar um culto ao Senhor, e Deus vai falar assim, vão matar você, porque esse culto não é do jeito que eu quero. Ah, Pedro, mas isso é só o Antigo Testamento. Nem vou falar sobre os outros exemplos. Novo Testamento, igreja primitiva, igreja boa. Deus mata um casal, porque eles queriam estabelecer uma forma de como cultuar ao Senhor. Deus está dizendo, existe um padrão e é eu quem determino como o culto vai ser, não são vocês. E quando nós olhamos para o povo do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o povo da igreja primitiva, e quando nós olhamos para nós, irmãos, a única diferença é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Povo é povo, irmãos. Nunca existiu uma igreja perfeita na história da humanidade, porque isso não é uma realidade passada, essa é uma realidade futura. Quando o nosso corpo for glorificado e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado, então seremos como Ele é de fato, e então seremos completos, plenos, perfeitos, mas isso ainda não aconteceu. Então a questão é, eu não devo permanecer num lugar onde Cristo não é o cabeça. Eu não devo permanecer numa igreja onde o evangelho não é pregado. Eu não devo permanecer em um lugar que se diz igreja, onde não há comunhão, onde não há discipulado, onde não há ensino da palavra, onde não há isso, ok. Mas irmãos, não querer ficar num lugar onde há problemas, a gente está precisando de espelho. E outra coisa, o nosso problema não é o seu jeito, porque cada um aqui tem o seu jeito e eu fico feliz, porque apesar de ser muito desafiador, o mais fácil é ter todo mundo igual. Aí nós temos pessoas que são distintas, com as suas características distintas, e Deus Ele age por intermédio de todos, segundo o seu beneplácito, segundo o seu desejo. Mas o problema não é o seu jeito, o problema não é o meu jeito, o nosso problema se chama pecado. O problema da humanidade se chama pecado. Então, escute o que eu estou te dizendo. É impossível fazer parte da igreja santa, da igreja gloriosa, da igreja universal, sem fazer parte de uma igreja local, visível e problemática. É impossível. Ah, não, mas eu sou igreja. Eu posso estar com a minha família. Não. Você não é igreja. Nós somos a igreja, a reunião do povo de Deus para adorá-lo, isso é igreja. Então você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar com ele assim, olha, o que tem para hoje sou eu, irmão.
O que tem para hoje, irmão? Não, esse pastor aí, ele é meio doido, ele é meio... Irmão, o que tem para hoje sou eu. O que tem para hoje sou eu. O que tem para hoje somos nós, inacabados, imperfeitos. Mas nós temos uma forte convicção no nosso coração de que essa realidade ela é temporária, ela é passageira. Um dia estaremos todos diante do trono da graça do Senhor. Irmãos. E reunião dos crentes para adoração é a nossa identidade. A gente não é uma religião que adora uma divindade para se manifestar entre nós. Nós adoramos porque a adoração é a nossa identidade. É quem nós somos. O catecismo de Westminster fala o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você se acha melhor do que os seres celestiais? Você se acha melhor do que os 24 anciãos? Porque sinceramente o que o livro de Apocalipse fala é que eles estão 24 horas olhando para o trono do Cordeiro e dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. O fim principal, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Irmãos, o Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é bom. Então a igreja, ela é sempre mais do que uma reunião, porque nós não paramos nessas paredes aqui. Nós ensinamos, é o ensino, cultura, é a comunhão, que é aquilo que você tem com os irmãos, mas é a influência, que é aquilo que você tem com quem não é irmão. Então a partir do ensino você tem comunhão com irmãos, mas a partir do ensino você tem influência com quem não é seu irmão. É o que nós pensamos. Porém, a igreja nunca é menos do que uma reunião. Não existe a possibilidade de sermos igreja, de estarmos congregando e reunidos de forma correta para cultuar, se não for uma reunião. Porque a menor expressão do povo de Deus é uma comunidade local, irmãos. Nós somos um pequeno rebanho aqui, mas nós somos uma expressão do povo de Deus nessa localidade. E Deus se revela de uma forma específica nessa localidade. Tanto na adoração com música como na palavra, nós temos uma característica específica para a nossa localidade. Deus, Ele faz isso. Então, Pedro, mas parece que isso é chato. Mas é verdade, irmãos. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E todo mundo aqui precisa de Cristo. Até quando? Até o fim. Até o fim. E fim não é o final de todas as coisas, irmãos. Fim é consumação de todas as coisas. Pô, mas o irmão é chato pra caraca. É isso aí, é a comunidade dos chatos. Se suporte, irmãos. Agora, nós nos reunimos para edificação mútua. Entenda isso. Edificação mútua, a igreja. Você não vem aqui para consumir, você não é cliente, aqui não é um shopping. Você vem aqui para poder edificar a vida de alguém com as habilidades que Deus te deu. Quais são as habilidades que você tem? São essas que Deus quer que você sirva o seu irmão. Nossa, eu faço um bolo maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Não, eu toco aqui 17 instrumentos. Não, beleza, toca aí, tá tudo certo. Não, sabe o que eu faço? Eu recepciono as pessoas ali com um carisma que se torna uma marca da igreja. Cara, Deus, Ele não vai te dar algo novo para você servir a Ele. Você já foi criado com um propósito específico. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis até o dia da vinda. Então nós nos reunimos para quê? Para que nós possamos nos edificar de forma mútua. Esse é o propósito da igreja. Agora, para que a igreja se reúne? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Para que a igreja se reúne? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26.
Aqui Paulo está trabalhando um ambiente de culto, ordem na liturgia. Irmãos, liturgia é pedagogia, tá? Liturgia é pedagogia. Me perguntaram esses dias, por que a Bíblia repete tanto as informações? Porque parece que você já leu aquilo, aí você volta e... É porque repetição faz parte da pedagogia, tá? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Edificação de quem, irmãos? De Deus? Edificação de quem? Do próximo. Porque nenhum dom que Deus compartilhou com você foi para você mesmo. Ninguém tem dom de cura e coloca a mão na própria cabeça e fala, me curei. Você já percebeu isso? Porque o dom é sempre em prol do outro. As nossas habilidades espirituais que Deus concedeu, chamados de dons, é sempre para a edificação mútua, do próximo. Então, falando sobre a liturgia do culto, isso nos ensina que nós devemos cultuar sempre a Deus. Porque, irmãos, existe uma forma de como Deus quer ser cultuado. E não é a forma como nós queremos cultuar, porque aos olhos humanos, muitas formas podem ser bastante atrativas, mas existe um padrão de como Deus quer ser cultuado, e cultuar a Deus é do jeito de Deus. Então quem que se reúne? A igreja. Para quê? Para a edificação. Então o culto público, ele tem o intuito de edificação coletiva. Toda reunião comunitária já faz parte de um discipulado. E a gente precisa entender isso, irmãos. Jesus, quando ele se reúne no coletivo, ele está discipulando. Nós, quando nos reunimos, nós estamos aqui participando de um discipulado. Não é o todo do discipulado, porque existem outras nuances do discipulado, mas sim, é um ponto de partida do discipulado. E é por isso que nós nos reunimos para edificação coletiva. Nós cantamos a Deus, mas nós também cantamos uns aos outros para a edificação mútua. Porque a visão do profeta Isaías vai dizer que os seres celestiais cantavam a Deus e cantavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O texto está dizendo o seguinte, o que vocês vão fazer quando vocês se reunirem? Um tem salmos, outro tem doutrina, um traz a revelação, outro tem língua com interpretação, seja tudo feito para a edificação. Então, irmão, se você está no corpo, se o Espírito coloca assim em você, vai lá e fala com aquele irmão assim, isso. Você não precisa de show pirotécnico para poder demonstrar que você tem algo de Deus e entregar para uma pessoa, mas você tem a responsabilidade de chegar lá e falar com a pessoa aquilo que Deus está dizendo para você falar. O problema é que talvez a gente está esperando um momento específico do culto. Agora, irmãos, é a hora da profecia. Aí vem a profecia. Não, agora é a hora dos salmos. Não, agora é a hora... Não, irmãos. Se existe um dom que deve ser efetivado no meio do corpo, é o dom do Espírito Santo de Deus. Nós não somos cessacionistas aqui neste lugar. Mas tudo deve ser feito com ordem. Para quê? Para a edificação do próximo. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Paulo é o cara da carteirada, né? Eu oro em língua mais do que todos vocês. Mas quando existe uma reunião coletiva, só pode existir se houver interpretação, porque o intuito do culto coletivo é a edificação mútua. Se você não entendeu o que eu estou falando, não faz sentido. Se você não entender o que eu estou falando, não faz sentido nos reunirmos.
É por isso que nós estamos aqui. Ele vai dizer, quando vocês se reunirem, uns têm salmos, outros doutrinas, revelação, língua com interpretação, porque tudo isso é para a edificação, irmãos. O culto público é para a edificação coletiva. Tudo na reunião comunitária faz parte então desse discipulado. Então é por isso que nós cantamos a Deus, mas nós também cantamos uns aos outros, para que nós possamos nos edificar. Olha o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então existe um padrão. Qual que é o padrão? O cabeça. O cabeça manda, o corpo obedece. Então nós crescemos naquele que é o cabeça, como seguindo a verdade em amor. Tem gente que pensa que isso aqui é falar a verdade com mansidão. Não, você precisa falar em amor, irmão. Não, você tem que falar desse jeito aqui, porque você não pode, né? Porque, não, irmãos. O texto está dizendo o seguinte, você segue a verdade em amor. Em algumas versões está escrito, falando a verdade em amor, é porque só quando você ama, você fala a verdade. Porque o mais fácil é não falar a verdade e fingir demência na maioria dos casos. Está falando, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, não sou eu, não é a música, não é você, é o auxílio de toda a junta, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O propósito principal de você estar aqui é para a minha edificação. O propósito principal de eu estar aqui em cima é para a sua edificação. E quando nós falamos a verdade em amor, a verdade nos confronta, mas a verdade nos liberta. A verdade não nos permite permanecermos na nossa zona de conforto, porque apenas de fato quem tem coragem de falar a verdade te ama, irmãos. Por isso que nós cantamos verdades aqui. É por isso que nós falamos verdades aqui. Para quê? Para a edificação coletiva. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Então preste atenção. Talvez você já escutou assim na sua caminhada cristã. Irmãos, agora nós vamos começar o culto, se desconecte do seu irmão. E Deus está perguntando para Caim assim, cadê seu irmão? Você está querendo prestar culto sem seu irmão? Eu não vou aceitar, porque esse não é o culto que eu quero. É por isso que esse ambiente propício, apaga todas as luzes. Ninguém vai ver nada, ninguém vai ver ninguém, é só uma luz aqui no centro, é uma pessoa só. Esse não é a pedagogia que nós vamos trazer neste lugar. É por isso que vai ter momento que eu vou falar assim, irmão, abra o seu olho e cante para o seu irmão, para a edificação mútua. É por isso que vai ter hora que você vai ser impelido pelo Espírito Santo de trazer uma palavra de consolação para o seu irmão, de conforto para o seu irmão, de exortação para o seu irmão, entendendo que o culto é na sua ordem para a edificação coletiva. Só que a gente está indo como se fosse um bando de consumidor, vou lá assistir o culto, vou lá consumir uma boa palavra, vou lá escutar uma boa música. Irmão, vai para o show, é melhor. A qualidade lá é bem melhor de som.
Quando nós nos reunirmos, nós precisamos manifestar as evidências espirituais por intermédio daquele que nos criou, nos redimiu para nos reunir. Então, o culto cristão fala sobre essa conexão, essa interdependência que nós temos pelo Espírito e uns com os outros, essa edificação que geramos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós cantamos a Bíblia, quando nós oramos a Bíblia, e isso é tudo feito de maneira pedagógica, irmãos. O texto vai dizer o seguinte, olha, enchei-vos, olha, não se embriague com vinho. Porque quando nós embriagamos com aquilo que potencializa a nossa carne, nós vivemos de acordo com as concupiscências da carne. Mas ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo, não se juntem para dar lugar à carne, mas se reúnam para encher-vos do Espírito. Mas não é eu me encher do Espírito. Esse é o culto moderno, é o culto individual. Eu vou para me encher do Espírito. Não, irmãos. Nós nos reunimos na coletividade porque nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Então não é se encher de forma individual, mas encher os meus irmãos com uma realidade coletiva, daquilo que foi depositado em nossa realidade como igreja. É por isso que quando nós cantamos, nós falamos, Deus ele age por nosso intermédio. Irmãos, é um desafio muito grande ter diversidade dentro da igreja de dons. Eu nessa caminhada, eu já percebi que quem é pastor mestre, atrai mais mestres. Quem é aquele pastor que tem um cunho mais profético, vamos chamar dessa forma, ele atrai mais pessoas que pendem para esse lado. Quando é uma pessoa que ela tem mais um cunho evangelístico, isso tudo eu estou falando, a nossa próxima série são dons, então fica tranquilo que a gente vai chegar lá. A gente atrai pessoas mais desse tipo. Nessa igreja local aqui, Deus ele falou assim, eu vou mandar um monte de gente diferente. E tem hora que tem gente que vem falar uma coisa comigo que eu fico olhando assim, eu falo assim. Aí o Espírito Santo me cutuca e fala assim, a igreja é minha. Não é do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Então é uma dificuldade humana falando, é um desafio muito grande, mas em contrapartida é uma alegria muito grande, porque a saudabilidade do ambiente depende da diversidade dos dons. Então é por isso que a nossa expectativa aqui não é criar um monte de gente igual, isso é pensamento babilônico. Irmãos, a nossa mentalidade aqui é que cada um sujeite ao próximo em temor de Cristo. É o pastor que é a autoridade da igreja se submeter ao João das Couve que vai chegar para mim e falar assim, então, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E você vai se sujeitar porque você ama Cristo. Ou você acha que você é o bonzão e ninguém pode falar nada com você? É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo, irmãos. Muitas vezes nós nos enchemos do Espírito Santo permitindo que o irmão compartilhe um dom que foi dado a ele. Isso é culto. Paulo ele chega na igreja de Corinto e fala assim, tá todo mundo aqui tem dom, beleza, mas não tem edificação coletiva, ninguém está entendendo nada. Está todo mundo falando em língua, todo mundo rodopiando, saltando, rabo de arraia, telão de LED, fumaça, luz piscando na alta, e sai de lá e fala assim, o que foi a pregação? Não sei, mas foi poderosa. Foi boa. Eu não lembro o que foi, mas assim, foi poderoso o culto. Mas não sabe nem o que aconteceu, não houve edificação coletiva, não houve diversidade dos dons, não houve a edificação mútua, que é o principal objetivo do porquê nós nos reunimos. E tudo isso no culto é adoração, irmãos. É por isso que o nosso culto é cristocêntrico.
Por isso que aqui a gente não traz cantor famoso para encher pessoas. Nós falamos o evangelho e a gente sabe que muitas vezes o evangelho vai diminuir as pessoas. Nosso culto é cristocêntrico. Você já percebeu isso? As nossas músicas cantadas aqui falam sobre Cristo, sobre a nossa rendição, júbilo que sai dos nossos lábios, a nossa canção, não com cara de barro, mas com devoção e amor no nosso coração. A nossa música é cristocêntrica, a pregação aqui, seja quem for que está em cima dessa plataforma, é cristocêntrica. E a oferta de Caim, ela não foi aceita justamente por isso. Faltava o irmão dele no culto. O culto não é algo individual, irmãos. O culto é para edificação coletiva. Muitas vezes o nosso culto não é aceito porque falta o nosso irmão. Nessa convocação santa. A participação congregacional, eu não sei se você já reparou, falando especificamente de música, por exemplo, ela tende a ser fraca quando existe como é que fala? Sofisticação esmerada nas músicas. Eu já participei muito desses ambientes. É profissional. Mas você vê assim algo destoando entre a congregação e uma apresentação. E nós aqui temos músicos excelentes, mas a prioridade de todos nós aqui como igreja é o canto congregacional. Porque nós precisamos nos edificar de forma mútua, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, nós precisamos entender que o culto não é da forma como nós queremos prestar, mas da forma como Ele quer receber. Todos nós aqui, é por isso, vou falar mais uma vez, não trazemos pessoas famosas para atrair pessoas. Eu prefiro condutores locais de adoração pelas habilidades que Deus concedeu a cada um, entendendo que tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Olha o que 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia falar a mesma coisa. Você fala em língua? Se juntar todo mundo, eu falo mais do que todo mundo. Contudo, entretanto, todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, não adianta nos reunirmos para falar aquilo que não é entendido. Se o propósito da reunião é edificação coletiva. Então, quando nos reunimos como igreja, o poder de Deus, ele não se manifesta daquilo que não é compreendido. Vamos fazer a sexta-feira o culto da libertação. Chega lá e prega a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Deus, ele se manifesta por aquilo que é ferramenta clara de edificação dos irmãos. Então existe pedagogia em todo o nosso culto, como eu já disse, no café, nas reuniões, nas orações, nas canções, na pregação, na contribuição financeira, irmãos. Tudo isso é pedagógico, porque Deus, ele nos criou e nos redimiu para que nós possamos, unidos, adorá-lo. Como que nós adoramos? Com um estilo de vida sacrificial, vivo, santo e agradável a Deus. E é engraçado que lá em cima o texto fala, apresente o seu corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe uma matéria que se chama hermenêutica, que vai fazer um link com os textos de baixo, quando Paulo está querendo fazer um link entre vivo, santo e agradável, lá embaixo, quando ele vai dizer, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se cada vez que nós nos sacrifiquemos mais como um culto racional, seja a forma de nós experimentarmos um nível mais profundo da vontade de Deus. Nós mudamos até a ordem do versículo. É boa, perfeita e agradável. Não, na Bíblia está escrito boa, agradável e perfeita.
Então Deus nos criou para que em reunião nós possamos adorá-los. Como? Sacrificialmente, não com cara de barro. Aleluia. Então existe essa divergência, e eu estou falando até como alguém que é músico, meia boca, mas sou. Entre complexidade musical e canto congregacional, nós aqui ficamos com canto congregacional. Irmãos, é evidente o que o Espírito Santo faz no culto, a partir de corações disponíveis, como nós estamos vendo aqui. Aqui não existe o nome de um cantor, o nome de alguém que ora, o nome de alguém que prega. O nome que é levantado aqui é o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu vou fazer uma pergunta retórica. O que vocês acham que Deus prefere? O nosso desempenho ou o canto congregacional? Biblicamente, irmãos. Mas a Atos, ela não atrai músicos. Não. A Atos não atrai jovens. Não. Se você quiser que a igreja cresça, passa o culto para a noite. Não. Não, mas é porque eu vou ensinar você uma metodologia de crescimento de igreja. Leva o fulano lá, porque o fulano, ele dá resultado. Nem personal trainer eu tenho dinheiro para contratar, eu vou querer gente para dar resultado dentro de igreja. Irmãos, aqui nós preferimos ser bíblicos do que ser quisto pelas pessoas. Porque o culto é o ministério de Deus para nós. Olha o que Atos vai dizer no capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Olha, eu vou ler devagar esse texto aqui para você entender. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O que Deus ele não fez? Nada. Ele fez tudo. E tudo que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não existe nenhuma estrutura humana que possa comportar Deus, irmãos. Nem é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? E eu vou contextualizar na questão do culto. É que Deus, ele não precisa do nosso culto. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa reunião. O texto está dizendo, olha, ele fez o mundo, ele fez tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu, da terra. Ele não habita em templos, santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Nada que nós fazemos pode atrair a presença de Deus. Porque até para respirar, para estar aqui, é Ele quem dá todas as coisas, a vida, a respiração e tudo mais. Talvez nós estamos nos reunindo muitas vezes como os idólatras, que é um bando de gente se reunindo para atrair a atenção de Deus. Primeiro, a mentalidade, vamos lá na igreja. Se pelo menos entendesse que a igreja é a reunião das pessoas, estava tudo bem. Mas ainda falta o entendimento que a igreja não é esse local, não é esse prédio físico. Deus não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Mas além de ter essa mentalidade que precisa de crescimento, ainda vai para o culto para que possa prestar um culto para atrair a presença de Deus. Ou seja, o nosso culto não é cristão, ele é idólatra. Nós estamos fazendo assim como todas as outras religiões, se fizermos dessa forma. A saber, Deus não precisa do nosso culto.
Cultuar a Deus, irmãos, é um privilégio que nós recebemos. E culto é muito mais para nos beneficiar do que para beneficiar a Deus. Se o culto é uma reunião para a edificação coletiva, para a reunião dos santos, para que nós possamos juntamente nos edificar, nos exortar, nos consolar, o culto é o ministério que Deus entregou para a igreja. Não é sobre, eu vou adorar a Deus porque hoje provavelmente ele deve estar com a autoestima baixa. Não, o culto é para nos modificarmos, não modificar a Deus. O culto não é para atrair a presença de um Deus distante. O culto é para que o corpo seja edificado de forma coletiva, por intermédio dos dons concedidos por Deus. Culto é um privilégio, irmãos. Quando nós entendemos que Deus, Ele se entregou em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar. E nos proporcionou nos achegarmos a Ele, ao trono da graça com confiança. A última coisa que nós vamos querer fazer é atrair a presença de alguém que está distante. Porque nós sabemos que não tem como estar mais perto do que dentro. E nós, como corpo, somos a habitação do Espírito. Então a gente não vem aqui como um bando de necessitados emocionais para atrair a atenção do nosso Pai. Não é isso que a gente vem fazer aqui. Eu vou lá hoje para receber uma bênção. Não entendeu para que a gente se reúne. Eu vou lá porque eu preciso receber alguma coisa. Não entendeu para que a gente se reúne. Porque se todo mundo se reunir para poder receber, a gente se torna um shopping. Vou lá consumir. Vai ter uma boa música, vai ter uma boa pregação, vai ter um bom café e eu vou ser abençoado. Glória a Deus, mentalidade consumidor. Agora, a partir do momento que nós nos achegarmos neste lugar, com a mentalidade de que hoje eu vou para poder servir, hoje eu vou para poder compartilhar um dom. Hoje eu vou para poder compartilhar uma virtude que foi concedida a mim. Hoje eu vou para edificar a vida do meu irmão com as habilidades que Deus me deu, irmãos. Aí sim. Aí a gente vai entender o propósito da nossa reunião. Deus se entregou em nosso lugar e nos proporcionou isso. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e aqui eu já quero caminhar para o fim. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que nas Escrituras Sagradas, a última grande cena das Escrituras Sagradas. Sabe quando você está vendo um filme? Qual que é a parte mais importante do filme? O final. Eu não estou dizendo que todo final de filme é bom. Mas a parte mais importante do filme é o final, porque existe todo um enredo para poder dizer onde que o autor quer chegar. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, todo o enredo bíblico vai culminar na última cena do livro de Apocalipse, que é quando existe um povo reunido diante do trono da graça de Deus. A última cena e a mais importante do livro de Apocalipse é um povo que foi criado, redimido, para estar reunidos diante do trono da graça de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Glórias ao Cordeiro que venceu. É por isso que eu falo que constantemente não tem lógica alguém que não consegue viver em congregação, alguém que não consegue viver em comunhão, não entendeu nem qual a religião ele está seguindo, porque o propósito final de Deus é a reunião de adoradores diante do trono da graça, desfrutando da bondade de Deus, porque o propósito principal da criação do homem é desfrutar de Deus e viver a sua bondade.
Por isso que o culto, irmãos, entenda isso. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, eu duvido muito, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar. Mas preste atenção nisso aqui. O culto é uma ensinação da parte mais importante das Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui, desfrutamos parcialmente dessa realidade. Mas o que nós estamos fazendo aqui? É um povo reunidos diante da presença do trono da graça de Deus. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, reunidos. Desfrutamos parcialmente, é verdade. Mas, irmãos, chegará um dia onde isso será pleno em nós. Chegará um dia onde não será mais uma encenação. Chegará um dia, e encenação, eu não estou falando que é algo falso. Eu estou dizendo, nós estamos nos preparando para uma realidade que se manifestará de forma plena em nosso meio. É por isso que a prioridade do domingo é estar com os irmãos na casa do Senhor, na reunião dos santos. É por isso que nós temos que ter o entendimento que o culto é prioridade na vida de alguém que nasceu de novo. Porque nós estamos aqui dizendo, irmãos, é parcial, mas em breve nós estaremos com Ele eternamente, lançando as nossas coroas aos seus pés, dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Enquanto isso Ele vai construindo em nós, Ele vai construindo através de nós, e isso será pleno. E eu não consigo perceber, irmãos, que como que no paraíso alguém vai poder agir com imparcialidade diante da manifestação da presença de Deus. Mas eu fico preocupado, porque também o livro de Apocalipse diz que no final do reino milenar de Jesus, Satanás vai ser solto e vai enganar a muitos, incontáveis como a areia do mar. Até no reino de Jesus, existem pessoas que vão ser ludibriadas por Satanás. Imagina num ambiente onde ainda não é completo aquilo que já foi iniciado. O propósito de Deus, irmãos, é não fazer, ou que nós não possamos permitir que Satanás venha roubar a semente que é depositada domingo após domingo no nosso solo, no nosso coração. 52 dias no ano, irmãos. Depois você faz uma conta anual de quantas horas você passa no celular, para você ver se faz comparação com aquilo que seria prioridade na sua vida, que é a reunião daqueles que foram criados, redimidos, para estar reunidos diante do trono da graça do Cordeiro. Então, aqui eu vou falar com amor nas minhas palavras. Eu entendo quando o cara vai para a internet e fala, para de cantar que é por ele que você está gastando os seus dias. Eu entendo. Para de cantar que você escolheu a melhor parte, se na hora de escolher a melhor parte, você não está escolhendo a melhor parte. Nós não devemos parar de ser hipócritas. Porque aqui ninguém é completo, ninguém é pleno. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, irmãos. Precisamos. Quando nós nos reunirmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o entendimento que somos criados, redimidos e reunidos para glorificar a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom. Ah, Pedro, mas eu estou passando por momentos de adversidade. Deus é bom. Essa semana foi muito difícil para mim, irmãos. Mas nós estamos aqui adorando a Deus porque Deus é bom. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu tenho uma convicção no meu coração, e que ninguém vai tirar essa convicção.
de que toda leve e momentânea tribulação não vai se comparar ao peso de glória que será revelado em nós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, pensa comigo. João já viu você debaixo do trono do Cordeiro dizendo: Santo. João já viu a cena mais importante da história. E nós, espero que você, mas eu vou estar lá debaixo do trono do Cordeiro dizendo: olha, durante toda a minha vida eu ensaiei, mas o culto agora é aqui. O culto perfeito é agora, diante do trono da graça do Cordeiro. E agora ninguém mais nos separará do amor de Deus, irmãos. Fique de pé nessa manhã. Vamos prestar um pouco mais de culto a Ele.